Meus amigos, a Bíblia fala em Mateus 24, que chegaria um tempo que ia surgir falsos profetas e falsos cristos. Então ele iria fazer tão grandes sinais de prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Veja bem o que está acontecendo agora. Os falsos profetas, os falsos pregadores que têm se levantado nos últimos dias, têm trazido coisas para dentro da igreja que têm mudado totalmente o sistema da Bíblia na igreja. Então observa bem, a igreja foi tomada, ela foi, na verdade, é como se fosse roubada, né? Ela foi sequestrada por um grupo que se dizem homens de Deus. Aí você vai analisar. Os pregadores que pregaram nos últimos tempos falando, essa igreja é defendida por uma ideia de Deus, pátria, família. Observe bem, o homem que criou essa ideia, ele não pode pregar essas três coisas. Porque Deus ele não serve, ele nunca aceitou Jesus. Não tem um compromisso direto com Deus. Então ele está pregando errado. Agora vamos ver a família. Família ele também não preza porque ele já teve mais de três famílias. Três casamentos. A Bíblia diz que é só um casamento. Ele teve mais de três. Pátria também ele não pode pregar a pátria. Por quê? Ele queria entregar. Ele só não entregou porque perdeu a eleição, mas ele ia entregar nas mãos dos Estados Unidos. Tanto é que esse golpe que ele criou foi projetado baseado no mesmo golpe que também o Trump tinha criado nos Estados Unidos. Não deu certo lá. Ele não foi preso lá porque a lei dos Estados Unidos não é como a aqui do Brasil. A democracia que eles pregam nos Estados Unidos não é como a que nós pregamos aqui no Brasil. Aqui todos têm que pagar pelos seus erros, todos têm que pagar pelo crime que eles cometem. Já tivemos muita coisa errada no passado, mas agora no presente a gente vê que grandes homens que se dizem grandes na lei já estão atrás da grade. Então, veja bem, a igreja está envolvida em tudo isso, né? Os pastores das nossas igrejas se envolveram em toda essa situação por uma pessoa enganadora que pregou Deus, pátria e família. E nenhuma dessas três coisas ele tem verdadeiramente aliança. Ele não tem aliança com Deus, ele não tem aliança com família e ele também, junto com a família dele, com os filhos dele, ele não tem aliança com a nossa pátria, né? Ele quer de qualquer maneira entregar. Tanto é que eles estão pedindo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil, porque o que o Brasil vai fazer? Em todos os países que os Estados Unidos interveio na situação dos países, eles fizeram com que os países se tornaram mais pobres, fizeram com que os países se tornaram escravos da situação, que é isso que vai acontecer, escravo dos Estados Unidos, colônia dos Estados Unidos, e nós não precisamos, não dependemos, que nós somos um país soberano, nós temos como sobreviver em nosso próprio país, nós temos como levantar homens de verdade capacitados para, assim como tem agora, né? Que agora tem um homem de verdade aí, um homem que tem coragem de enfrentar o presidente dos Estados Unidos, ele não é qualquer homem, então ele é um homem de verdade, e isso não tinha no passado, e isso não tinha com esse que estava aí agora, né? Anteriormente, que agora está preso. Ele não tinha coragem de enfrentar, ele estava sendo, tanto ele quanto os seguidores dele, os que estão ao lado dele, é o lambe-bota do Trump, o lambe-bota dos Estados Unidos, ele se humilha a ele. Mas nós vimos que o Lula não se entregou, não se humilhou a esse presidente corrupto dos Estados Unidos, né? Esse bandido, que ele também é bandido. Ele é bandido, assim como é também o Bolsonaro. Então observa bem que nada disso bate com o que eles pregam. Mas a Bíblia vem alertar, desde o princípio, né, que Mateus 24, versículo 24 também, surgiria falsos profetas e falsos Cristo. E eles fariam sinais grandes, né? Sinais grandes que, se possível, enganaria até os escolhidos. Qual foram os sinais que nós vimos aí desse pregador corrupto, desse pregador bandido, ladrão, chefe da rachadinha? É que ele conseguiu fazer um grande sinal, que até hoje existe pastores, né? Existem pastores defendendo ele, igrejas defendendo ele, não são todas, né? Toda a igreja, também não vou aqui também generalizar e dizer que toda a igreja está defendendo ele. Mas parte da igreja defende o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse crente, como se o Bolsonaro tivesse uma aliança diretamente com Deus, como se Deus tivesse enviado o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa do mal. Ele é uma pessoa do mal porque ele fez com que a igreja se revoltasse, se desmantelasse muito mais do que o que nós estamos vendo, o que nós já vimos no passado. Nós vimos crente orando por pneu, nós vimos crente fazendo sinal de arma, nós vimos crente revoltado em frente de quartéis.
a ponto de matarem pessoas. Nós vemos crente junto com aquela multidão que foi lá e quebrou os três poderes. Nós vemos crente fazer baboseira. Nós vemos pessoas que diziam ser servo de Deus, preparando bomba para estourar um caminhão, tanque cheio de petróleo, ali mesmo no aeroporto de Brasília. Tantas coisas absurdas que crente fez no meio desse movimento político da agora, né? Da eleição de 2018. Então observa bem que a igreja se corrompeu, a igreja está se corrompendo por causa de pessoas que se diziam ser servo enviado de Deus, né? É o que a Bíblia fala em Mateus 24, né? Surgiria falso Cristo e falso profeta. O falso Messias é isso aí. Esse é o falso Messias. Falso profeta é um como Silas Malafaia, né? Falso profeta é um como Marco Feliciano e tantos outros mais, né? O Nicolas Ferreira. Esses aí são falsos profetas. E estão enganando muita gente, porque são multidão de jovens seguindo o Nicolas Ferreira. São multidão de homens de cabelo branco seguindo o Silas Malafaia, que era uma pessoa que eu também admirava muito no passado. Achava que era um homem de Deus. Como o Marco Feliciano. Quem não se enganou com o Marco Feliciano? Quem não se enganou com as pregações de Marcos Feliciano? Quem não achava que Deus estava usando o Marcos Feliciano, que Deus usava aquele homem? Quem não se emocionou com o testemunho de Marcos Feliciano? Todo mentiroso, todo enganador, obra de Satanás, né? E eu posso provar isso porque eu tive no mesmo ministério que ele. Eu posso provar isso porque eu tive na mesma igreja que ele, fui recebido lá como obreiro e vi que realmente não é não tem nada a ver com que ele anda emocionando o povo com o seu testemunho, com a sua palavra. Então observa bem, são falsos Cristo, falsos profetas que têm se levantado. Multidões seguem ele. Eu vi pessoas ali que defendem ele. Eu vejo pessoas que defendem tanto o Silas Malafaia quanto o Marco Feliciano e também o Nicolas Ferreira e tantos outros que se dizem evangélicos aí. Mas a gente sabe muito bem. Nós que conhecemos um pouco a Bíblia, não conhecemos muito assim, mas nós conhecemos um pouco para entender que essas pessoas são falsos profetas. E estão aí para prejudicar o Evangelho. Então, abre seus olhos agora, né? Abre seus olhos, nós estamos em um ano de decisão. Eu não estou aqui falando que alguém deve voltar ou não no Lula, eu não estou falando de partido aqui. Eu estou falando que nós temos uma responsabilidade muito grande sobre as nossas mãos agora, né? A nossa mente, porque nós temos família. Todos nós temos família, eu sei disso, né? Você que não tem ainda filho, não tem esposa, não tem o esposo, mas você vai ter no futuro. Então, pensa bem no teu futuro, pensa bem no futuro da tua família. Nós não estamos aqui, eu jamais vou estar pregando aqui um partido político, jamais eu vou estar pregando aqui também um só político. Tem muitos anos para que a gente podemos observar, somente aqueles que veem o direito do pobre, né? Olha bem para essas pessoas que defendem o direito do pobre, do negro, da criança, da mulher, de tudo, entendeu? Da LGBT, vai defender o direito porque somos humanos, todos nós somos humanos, que vai defender o direito da humanidade de verdade, né? Principalmente dos pobres, porque Jesus ele falou que veio para aqueles que tinham fome, né? Aqueles que eram pobres, né? Tanto é que eu cito bastante Mateus, né? Mateus 25, 37 a 40, que ele vem falar sobre isso, né? Ele se coloca no lugar do pobre, daquele que teve necessidade em tudo que você pensar. Era pobre, faltava comida, faltava roupa. Ele chega a falar que veio de um outro estado, de um outro país, né? Quando ele fala que é estrangeiro, ele veio de um outro lugar, mas que aquelas pessoas ali não receberam ele muito bem, que não hospedaram ele em suas casas. Ele está falando aqui de uma pessoa que está passando por essa situação. Nós não paramos para entender. A igreja não para. Você não vê a igreja fazer isso aí. Cuidando de quem tem fome, de quem dorme na rua, de quem chega de outro estado, está passando por uma situação de desemprego, né? Não tem dó de pobre, não tem dó de quem está com fome. Então, observe bem, não é igreja de verdade. Não é enviado de Deus. Se não cuida de pobre, não é enviado de Deus. Como é que vamos conhecer um homem que está dentro da vontade de Deus? Primeiro que ele cuida de pobre. Primeiro que ele se preocupa com o bem-estar dos pobres. Ele não está preocupado com o rico. Ele não está preocupado com o rico. Ele não está preocupado com o que está são, é o que Jesus falou, né? Porque o são não procura o médico, não procura um hospital, mas sim os doentes. E esses pobres são os doentes, os necessitados. Eles precisam de alguém que pode te ajudar. Então preste bem atenção nisso agora. Nós estamos vivendo um momento crucial do nosso país aqui. Nós vimos do outro lado, se alguém está puxando uma corda, do outro lado tem pessoas tentando ser forte. Chamando mais pessoas para formar uma multidão para vencer de cá, porque eles querem entregar nas mãos dos Estados Unidos. Eles acham bonito ser colônia. Esse povo aí, olha, muitos deles têm casa fora do país. Muitos deles têm dinheiro e podem fugir. Quando o país se afundar, quando virar escravo, eles veem que não tem mais jeito aqui, eles fogem para lá, para os Estados Unidos, eles fogem para outros países.
E você que não tem nada, e você que não tem uma casa fora, e você que não tem dinheiro, como é que você vai fazer? Então pense bem no futuro da nossa nação, no futuro do nosso país, e vamos dizer não para essa gangue terrorista, né? Que são terroristas mesmo. Todos aqueles que levantaram contra o poder do nosso país para derrotar os três poderes, eles são o quê? Uma gangue terrorista, né? E eles querem colocar, eles querem enfiar de goela abaixo de que essa ideia deles estão corretamente, certo? Então, é esse vídeo para você analisar, beleza? Abraço a todos.